a gente vai falar sobre os caminhos que o e-mail está tomando, vamos dar 5 dicas de entregabilidade de e-mail, que é uma coisa que as pessoas deixam para segundo plano e que muitas vezes está aí o erro. Inclusive, vamos entregar dicas do que você não deve fazer. Especialmente essas. Abramo, hoje é dia de E-mail. que está bem visto. E-mail é spam? Jovem não lê e-mail, jovem manda direct. O e-mail morreu. Morreu, Cleiton? Não. Desde que surgem novos formatos de mídia, as pessoas sempre falam tal coisa vai morrer. A TV supostamente matou o rádio, a internet supostamente matou a TV, o YouTube supostamente matou o blog, o Instagram supostamente matou o YouTube. Tá sempre uma mídia matando a outra e no fim das contas todas elas estão aí. Ainda existe rádio, ainda existe TV, ainda existe blog. E por que então que o e-mail morreria? Existe uma ilusão muito grande de que o e-mail não funciona mais. Se o e-mail não funciona para você é porque você está usando errado. Exatamente. Talvez exista uma chance de a sua base não usar e-mail, mas ainda assim você consegue entregar e-mail para essas pessoas. O lance é você entender como fazer isso funcionar através de várias técnicas de envio de e-mail e de planejamento de conteúdo. A grande verdade é que a atenção das pessoas está mais dispersa. Tem um tanto de rede hoje, de ferramenta, de jeito das pessoas focarem a atenção e acontece que elas acabam ficando mais dispersas mesmo de alguma forma. Cleiton. Espera aí, rapidinho. A atenção das pessoas está mais dispersa. Então o que acontece na prática é que naturalmente no e-mail também a atenção das pessoas vai estar mais dispersa em outros lugares. Então você precisa de ser muito assertivo para poder fazer uma estratégia que funcione por e-mail. Tem que chamar muita atenção. Você tem que meio que chamar mais atenção do que qualquer coisa que a pessoa esteja fazendo naquele momento. Pensa que na caixa dela de e-mail você vai estar brigando com o Burger King, com a Coca-Cola, com o Uber Eats, com Uber Eats, desconto de delivery, com LinkedIn. com LinkedIn. Então é o seguinte, você vai estar disputando a atenção com o chefe. Vai estar disputando atenção com o chefe ou com a chefe. Cara, você vai estar disputando a atenção dessa pessoa com um tanto de coisa. Se você não for muito assertivo, realmente ela não vai abrir não. Mas não é porque o e-mail morreu, é porque provavelmente você não está sabendo usar a melhor forma para poder trabalhar. A concorrência pela atenção. Daí acaba que o e-mail não é a única forma de se entregar algo. Você tem que colocar ele dentro de um contexto em que ele entra junto com outras mídias e ele complementa o assunto que está rolando em outras mídias para aquela pessoa que está na sua audiência. O e-mail ainda é uma das principais ferramentas de venda dos nossos produtores aqui na Hotmart. Mas o Cleiton observou muito bem numa conversa que a gente estava tendo, que o e-mail, na verdade, costuma ser onde o cara encerra a oferta dele, certo? Exatamente. Tem aquele velho papo, né? Quem já estudou vendas alguma vez sabe que a parte da venda mesmo é só o final da conversa, né? Você tem que criar todo um diálogo, criar todo um relacionamento com a base antes de puxar para a venda. E o que acontece que antigamente assim, sei lá, 2 anos atrás, era bastante possível você entregar as vendas como um todo trabalhando só e-mail. E com a entrada de outras mídias e essa concorrência por atenção, você começa o relacionamento em outras mídias e vai puxando as pessoas para o e-mail. Até o momento que as pessoas entendem que a comunicação que vem no e-mail é uma comunicação ou mais rica ou mais escassa, uma coisa mais importante a ponto de elas não ignorarem o e-mail. Não adianta usar o e-mail para coisa irrelevante. Tem que fazer sentido de verdade. Exatamente. Assim, se você mandou um e-mail para a pessoa, esse e-mail tem que fazer sentido para ela, tem que entregar algo novo para ela. Naquele momento, né? Porque não adianta nada, você tá num momento completamente errado também. Uhum. E aí uma coisa muito importante, gente, spam não é e-mail. Exatamente. Se você só manda e-mail falando compre meu produto, pode ser que alguém compre, mas no fim das contas, as pessoas não estão interessadas só em comprar. Elas querem ter um relacionamento com o que a sua marca diz. E não manda e-mail para quem você não tem relação. Né? A menos que seja assim, alguma coisa que tenha a ver com alguma outra coisa que essa pessoa estiver fazendo. Então, por exemplo, ela não está se relacionando com você, mas ela se relaciona com um parceiro seu. E aí você vai falar assim, porra, aqui é o Abramo, eu trabalho com o Cleiton na Hotmart, e bom, aí faz sentido. Tem um pouco de contexto. Tem contexto. Se não tiver contexto, spam não é comunicação, beleza? Não é. Então o que nós vamos fazer agora são 5 dicas de entregabilidade de e-mail. Faz os 5 com a mão aí, Cleiton. Dicas de entregabilidade de e-mail. O gerente enlouqueceu.
A coisa mais difícil de fazer esse vídeo aqui é falar entregabilidade. Entregabilidade. Muito difícil. Paralelepípedo. Muito difícil. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Vale dizer que 2 das dicas que nós vamos dar aqui, a gente aprendeu com o nosso querido José Vinagre, que é nosso parceiro certificado. Exatamente. E produtor da Hotmart, muito querido. Obrigado, Vinagre. Então 2 dessas dicas são dele, tá bom? Maravilha. Primeira dica de e-mail. De entregabilidade de e-mail, para ser mais específico ainda. Headline. O que é a headline? Afinal, a gente estava falando sobre esse lance da disputa pela atenção, né? A chance que a gente tem de chamar a atenção da pessoa é na headline. Quando a gente fala de headline, se você não sabe do que a gente está falando, nós estamos falando do título do e-mail, beleza? Isso é a headline, né? É a cabeça ali do e-mail, que na prática é o que a pessoa vai ver. Sim. Além disso, a única coisa que ela vai ver é que é você que está mandando, né? É esse domínio que está mandando. Sim, e a headline, ela é a prática daquele velho ditado da primeira impressão é que fica. Então, se você começa a criar um estilo de headline para mandar para a sua persona, ela começa a entender o tipo de comunicação que você manda e o tipo de coisa que você está sempre dizendo para ela. Então a sua headline, com o tempo, ela vai começar a ser uma extensão do que você comunica para as pessoas. O que vale a pena falar sobre headline? Você tem que tentar ser curto. Não porque você não possa fazer uma headline longa, mas porque hoje as pessoas consomem muito por mobile, certo? Exatamente. Pelo celular. Ou seja, o que vai aparecer para a pessoa são as primeiras palavras que você colocar. Se a sua ideia for muito longa, talvez só apareça as 3, 4 primeiras palavras e a pessoa não pega a essência do seu e-mail. E aí a primeira dica é você fazer uma headline boa o suficiente que caiba ali em mais ou menos 60 caracteres. Com 60 caracteres você consegue entregar um título quase que por completo ali no celular e no desktop já é quase certeza que a pessoa vai conseguir ver o título completo. Ou seja, não pense em títulos longos para sua headline. Pense em como ser a pessoa mais assertiva possível com 60, 65 caracteres. Agora a segunda coisa, pessoa viu seu e-mail, clicou em abrir. A partir daí, quais coisas você pode fazer para melhorar a sua entregabilidade? E aqui entra algumas dessas dicas que o Vinagre deu pra gente. Simples, que às vezes parecem até óbvias, mas fazem toda a diferença em uma estratégia de e-mail. O que o Vinagre sempre diz? Na hora que você escreve um e-mail e vai para uma base, dependendo de quanto as pessoas abrem, ficam no e-mail, respondem, isso aumenta o volume de e-mail que vai ser entregue. Então vamos dizer, você tem uma lista de 2.000 pessoas. Você basicamente vai ter 2 grupos principais. O grupo das pessoas que vão abrir e interagir. Exatamente. E o grupo das pessoas que vão ignorar seu e-mail. A decisão da ferramenta de entregar os e-mails vai passar a partir do volume de pessoas relativo ao que abre e interage e ao grupo de pessoas que simplesmente ignora seu conteúdo. Quanto mais pessoas abrirem e fizerem alguma relação clicarem ou responderem, maior vai ser a entrega dos outros e-mails, daquela galera que fica meio no limbo, né? Então, qual que é a dica que o Vinagre costuma dar? Na hora que você mandar um e-mail, pede resposta para as pessoas. Do tipo, se você quer continuar recebendo esse tipo de dica, esse tipo de conteúdo, responde esse e-mail com eu quero. Ou sim, o simples ato de responder aumenta a entregabilidade nas ferramentas de e-mail. Exatamente. E a resposta pode ser, inclusive, pedindo dicas de próximos conteúdos. O que a gente ainda não passou aqui que você gostaria de aprender? Responde esse e-mail com sua dica de conteúdo. Já é uma maneira. Isso funciona muito bem em quase todas as mídias. É assim que os canais de YouTube ganham engajamento, é assim que os perfis de Instagram ganham engajamento, e é assim que você melhora o engajamento no e-mail também. Inclusive, se você tiver algum assunto que você queira que a gente converse aqui no vídeo, escreve aí nos comentários. Isso também é uma dica de entregabilidade de YouTube. Mas o engajamento no e-mail e nas outras redes sociais fica muito mais rico se você pede engajamento. Você tem que falar para as pessoas o que você espera que elas façam com aquele conteúdo que você acabou de enviar. Eu conheço alguns produtores, inclusive, que têm usado a estratégia de contar para a audiência que, olha, se você me responder, a minha ferramenta de e-mail vai garantir que os próximos e-mails vão ser entregues para você. Ou seja, tem alguns produtores nossos contando exatamente o objetivo da resposta. Isso dentro da área de marketing faz total sentido, né? Porque ele está sendo ali explicando tecnicamente para a audiência o que ele espera. E falando em e-mails seguintes e responder e tudo mais, também tem um lance de favoritar
os e-mails e salvar o remetente como contato. Exatamente, ou seja, se você pedir às pessoas para colocar uma estrelinha, né, que é favoritar, ou então criar uma pasta para colocar todos os seus e-mails, isso também diz à ferramenta de e-mail que aquele é um conteúdo relevante. Exatamente. Porque ninguém cria uma pasta para colocar spam, né? E aí que tá, quanto mais a pessoa interage com o seu e-mail, menos chances de você ir parar ou como spam ou na aba de promoções do Gmail, por exemplo. Isso foi a dica número 3. Dica número 4, segmente. O que a gente quer dizer por segmentar? Você vai ter na sua audiência, e as ferramentas, todas as ferramentas de e-mail dão isso, as pessoas que são as pessoas que abrem os e-mails, as pessoas que além de abrir clicam nos e-mails, as pessoas que não abrem e não clicam. À medida que você começa a segmentar as mensagens para audiências diferentes, você aumenta a possibilidade das pessoas abrirem. E inclusive, se você usa MailChimp, por exemplo, na hora que você vai mandar um e-mail, ele já comenta lá. Se você mandar esse e-mail para grupos segmentados, existe X% a mais de chance de as pessoas abrirem um e-mail. Porque daí você consegue testar títulos diferentes de acordo com a segmentação, a headline diferente, né? Você consegue colocar um preview diferente abaixo da headline, e aí com cada segmentação você vai aprendendo o que funciona melhor e a ferramenta vai entendendo, opa, essa segmentação, vamos supor aqui, abre 80% mais que a outra segmentação. Então você começa a mandar mais e-mail para uma base segmentada do que para outra base segmentada. E por fim, respeita a sua forma de captura. Então, que a gente é muito comum as pessoas quererem o e-mail só por querer o e-mail, comprar a base de e-mail. Isso não funciona. Então, assim, trabalha a sua audiência de verdade. Se você quer usar um opt-in só, né, ou 2 opt-ins, ou seja, da pessoa, além de colocar o e-mail dela, ela tem que confirmar. Ela confirmar dentro da ferramenta dela, isso melhora a abertura também. Mas de qualquer jeito, seja qual for a sua estratégia, respeite que a pessoa tenha chegado até você. Sim. E não que você foi buscar o e-mail dela em outros lugares. Inclusive, respeitar dentro da forma de captura a expectativa da pessoa. Qual que é uma reclamação comum de muitas pessoas que estão com baixa entrega de e-mail ou baixa abertura de e-mail? Falar entrega é muito mais fácil que entregabilidade. Se você pega o e-mail da pessoa, se você pega o e-mail da sua audiência prometendo algo e depois você começa a entregar outra coisa, muito dificilmente as pessoas vão abrir. Um exemplo, alguns negócios vão colocar assim, solicite um orçamento por e-mail. Daí você preenche os campos, deixa o seu e-mail, você recebe um orçamento depois. Essa pessoa, ela não se inscreveu para receber sua newsletter, para entrar no seu funil de conteúdo, ela se inscreveu para pedir um orçamento. Daí ela muito provavelmente não vai se interessar nos seus outros e-mails, porque talvez ela nem fechou negócio. Ou seja, atenda a expectativa. Se você for captar o e-mail da pessoa para começar um relacionamento, para começar uma newsletter, para começar uma sequência de dicas, fale que é exatamente isso que ela vai receber. Agora, se você está pegando com foco em orçamento, por exemplo, já comente com a pessoa, não é só para o orçamento, mas se você quiser receber também as dicas, responda meu e-mail que eu vou te jogar para uma outra base. Isso que o Cleiton está ensinando, ele está falando de jornada do cliente, beleza? Isso pode ser um tema, inclusive, de um vídeo só para ele. Mas é respeitar a jornada, respeitar o momento que o cara está, né? Para você poder falar a coisa certa de acordo com a relação que você tem com ele. O Neil Patel costuma falar que o maior erro do marketing digital são aquelas pessoas que conhecem alguém e já pedem casamento, né? Você não conhece ninguém e fala assim, você quer se casar comigo? Ninguém faz isso, né? Você precisa de criar uma relação com a pessoa. Precisa ganhar confiança. Ganhar confiança. Então, respeite esses passos. E uma pouca que... E uma coisa que pouca gente fala é sobre a limpeza da base de e-mails. É praticar o desapego com a sua lista de e-mails. Pensa o seguinte, se aquela pessoa, você já mandou 10 e-mails para ela, ela nunca abriu, nunca clicou, para que você está mandando e-mail para ela? Qual que é o sentido de você estar mandando e-mail para ela? E vale destacar que mandar e-mail custa dinheiro. Né? À medida que a lista vai aumentando, isso tem um custo. Ou seja, não tenha dó de limpar a sua lista. Exatamente. Em termos práticos, se começa a ter um volume muito grande de pessoas que não interagem, como a Abramo comentou na primeira dica de entregabilidade, a ferramenta começa a entender que aquela lista está ruim. Então você tem que sempre separar o joio do trigo, né? Isso aí. E daí vem uma questão que eu já testei e funcionou muito bem, que foi mandar um e-mail para as pessoas assim, a partir da semana que vem você não receberá mais meus e-mails, porque eu percebi que você nunca interage com meus e-mails, eu estou focando nas pessoas que dão valor ao conteúdo que eu crio.
Então deu para bater um pouco no ego da audiência, você pode adaptar para sua realidade esse tipo de recado, só que é uma última chance de fazer a pessoa que nunca se engajou começar a se engajar com o seu conteúdo. E aí fica muito fácil para você decidir que, assim, se a pessoa realmente também não abriu nem aquilo, então ela não vai abrir nunca. Não importa o que você mande, ela não vai abrir. Então não tenha dó de limpar a sua base, porque isso vai melhorar a entrega de e-mail e vai melhorar a sua relação com a sua audiência. E os seus custos. E os seus custos. Galera, era isso que a gente tinha por hoje. Espero vocês aqui na próxima quarta-feira, no Hoje é Dia de... Cleiton. A gente vai começar a gravar já? Tchau.